O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Hoje nós iniciamos o mês de setembro, com ele iniciamos o mês da Bíblia, neste 50º ano, 50 anos de mês da Bíblia, que começou em Belo Horizonte e depois se espalhou pelo Brasil inteiro. Isso devido ao dia 30 de setembro, dia de um santo, São Jerônimo, que foi um grande incentivador da leitura da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas difíceis e, com o tempo, elas foram deixando de existir, ou corriqueiramente não eram faladas. O hebraico, aramaico e grego. O grego hoje é totalmente diferente, ou bem diferente, do grego clássico, o grego antigo. E para que o povo pudesse tomar conhecimento, precisava traduzir para uma língua que fosse mais conhecida na época, que era o latim. A Bíblia não foi escrita primeiramente em latim, foi traduzida. E depois traduzida para as diversas línguas, inclusive, é claro, para o português. Isso é um trabalho nos mosteiros, quando os monges se debruçavam em cima daquele trabalho, e que não existia ainda o papel, a Bíblia foi escrita nos pergaminhos, eram rolos, e tanto que Jesus, quando esse negócio desenrolou, lá o pergaminho, o rolo, e começou a falar. E isso foi chegando até nós. Mas não chegou um livro bonito, encadernado, como nós temos hoje, cheio de figuras, de ilustrações. Não. Ela foi se fazendo até chegar ao que nós temos hoje, em diversos formatos, inclusive eletrônico, porque temos a Bíblia na internet, temos arquivados celulares, computadores, e a gente vai percebendo essa evolução. Mas o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é o próprio Deus que nos fala. Deus é o autor da Bíblia, mas Ele usou de homens e mulheres para escrever a Bíblia. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de ciência, não é um livro que vem trazer todos os fatos, como nem todos os fatos escritos na Bíblia aconteceram tal qual está escrito. Alguns são parábolas, fantasias, e são pessoas também que escreveram que talvez certamente nem existiram do jeito que a gente imagina,
Mas, como palavra de Deus, sim, porque é a mensagem de Deus que de alguma forma nos é transmitida. E nós, então, acolhemos a Bíblia nesse dia a dia, em que nós não podemos apenas ter a Bíblia, como muita gente, agora eu não sei, eu não tenho acompanhado muito, mas uns 10 anos para trás, 20 anos para trás, havia muito aquela preocupação em comprar uma Bíblia bonita, ilustrada, cheia de figuras, grande, e deixar aberta na mesa da casa da gente. Bíblia não é para ficar aberta com esse interesse. Talvez desbotando pelo sol, empoeirando, quebrando a encadernação, e ela vai se destruindo sem ser usada. Não é para isso. Posso até deixar aberta, mas na medida que eu vou lendo, eu vou virando a folha. Então a Bíblia não é enfeite, é a palavra de Deus que nos é transmitida. Nós precisamos a cada dia aprender mais a ler a Bíblia, porque não podemos ler a Bíblia de uma maneira, a gente fala uma leitura fundamentalista da Bíblia, é a interpretação tal qual está escrito. Não. Mas é a sua mensagem, o Espírito da palavra de Deus que vem a nós. E nem ler textos isolados. Às vezes vem alguém à casa da gente e fala, vim trazer a palavra de Deus, aí lê um pedaço, salta e pega outro. E talvez o mais importante é aquilo que a pessoa salta. Como também não podemos pegar, vou abrir aqui e ver um versículo que Deus tem a me dizer. Pode até ter um versículo bonito, mas pode ter alguma coisa que joga a gente para baixo. Então precisamos ler a Bíblia no seu contexto e não pequenos textos. Pode ser que tenha um versículo bonito, como bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Ótimo. Mas tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém pergunta, qual a diferença da Bíblia católica da não católica? Dos evangélicos. A tradução é a mesma, com pequenas diferenças de palavras, vocabulário um pouco diferente, é a mesma. Só que nós temos na Bíblia 7 livros, chamados deuterocanônicos, que havia uma dúvida entre os exegetas se eles pertenciam ou não à Bíblia. Então, os evangélicos não contam esses 7 livros na Bíblia. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os 2 de Macabeus. Mas na nossa Bíblia eles estão lá. Mas, tirando isso, é a mesma coisa. Claro que depois for Bíblia ou Evangelho segundo fulano de tal, aí já não é Bíblia mais. Os Evangelhos são segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto. Se outros elaboraram outros Evangelhos, não são bíblicos. E apesar de ter alguns Evangelhos que nós chamamos apócrifos, são escritos que não constam na Bíblia. Então, conta talvez até um pouquinho mais de história de Jesus, e não quer dizer que seja tão verdadeiro, mas é um pouco também da tradição que foi escrita. É preciso, então, que nós valorizemos a palavra de Deus, que é o próprio Deus que vem falar conosco. Então, é o próprio Deus que está aqui presente. E no Evangelho de hoje nós vemos Jesus em diversos lugares. Primeiramente na sinagoga, que era o local de oração. Era um público. Dali vai para a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, ele foi lá, curou a sogra de Pedro, era outro público. Dali, muitos traziam doentes para que ele curasse. E depois ele foi para o deserto, já é outro público, em que as pessoas se agarravam a ele, até nem queriam que ele fosse embora. Jesus se dá bem com todos. E olha que quando a gente
tem que conviver com vários públicos. Vamos dizer assim, um chefe de uma empresa, ele está aqui numa reunião, um clima tal, ele vai para outra, outro clima, ele vai para outra, outro clima. Ele não pode levar, talvez, uma falta de humor de uma reunião para outra, onde está todo mundo feliz. Ou então, levar uma preocupação de um para outro, que está tudo resolvido. Ele tem que saber conviver com isso. E Jesus sabia muito bem conviver com todos. Tanto que, na sinagoga, ele era claro, exigente, e muitos gostavam de ouvir a sua pregação, muitos não. Mas se ele vai à casa de um amigo, que é Pedro, e cura a sogra dele, e cura tantos outros doentes por ali, isso é bom demais. E depois, quando vai falar para os outros. Então, é a situação que Jesus se preocupa com aqueles mais necessitados. E vamos perceber que Jesus está no nosso meio. Nós que estamos por começar o jubileu, vamos nos colocar diante desse bom Jesus, que é bom para nós, bom para todos, e que Ele faça realizar em nós tudo aquilo que nós queremos e precisamos, não por aquilo somente que queremos, mas por aquilo que nos realiza. Quando a gente percebe a nossa fé, que não é maior nem menor, mas que a gente vê tanto a fé do povo de fora que vem a Congonhas para a sua oração, para a sua reflexão, pagar a sua promessa, agradecer. Isso é marcante. Não vamos dizer que eles tenham mais ou menos fé do que nós também, que a gente não vai medir a fé. Não tem como, no palmo, no metro, no quilo, não tem jeito. Mas que a gente saiba valorizar tamanha fé de tantos e, é claro, que Ele nos aumente a nossa fé. Vamos agora fazer a nossa prece a Deus, pedindo que Ele nos ajude sempre a viver mais a sua palavra. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de famílias, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles de que alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus.
Ó bom Jesus, escutai a nossa voz. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça. Ardentemente vos peço. Amém.